pergunto assim, tá, a libido tá ruim agora, mas vamos supor, você e seu parceiro em Maldivas, uma semana, como é que fica a tua libido? O que você acha? Uhum. Às vezes elas falam, não, nem assim. Ou às vezes elas falam, ah, não, aí não, né, doutora? Aí eu vou estar com a libido boa. Normalmente, pacientes jovens e solteiras costumam ter uma resposta sexual de desejo, então vem uma vontade por interesse sexual. Aí ela tá com alguém ali, tá ficando excitação, um platô, tem um orgasmo, resolução. Ou pode ter múltiplos orgasmos e resolução. E isso foi descrito lá na década de 60. Não quer dizer que as mulheres depois, né, essa adulta jovem não possam ter esse tipo de resposta. Pelo contrário, às vezes quando ela termina um relacionamento e volta para a pista, e essa resposta volta, porque essa resposta depende de estímulo, de bem-estar, de como ela tá. O trabalho da Basson, em 2000, né, mostrou o quê? Que ela trouxe uma nova teoria, que é essa teoria circular, que mostrava que mulheres casadas, heterossexuais, predominantemente, né, e daí tinham várias faixas etárias, mas também pegou essas pacientes na perimenopausa e menopausa, que elas ficavam no estado de neutralidade sexual. E aí o que que isso representava? Eu tô aqui no meu dia a dia, eu tô vivendo minha vida, né, eu acordo cedo, preparo os filhos, porque também a maternidade postergou um pouco, então ela tem filhos pequenos e às vezes ela tá lidando com o climatério com filhos pequenos. Diferente antigamente, a síndrome do ninho vazio. Hoje a gente não vê mais tanto síndrome do ninho vazio sem como a dúvida. gente via antes. Não, entendeu? agora a convergência é adolescência com climatério. Exatamente. E é uma fórmula nossa. explosiva. Né? E aí é isso, ela tá neutra. E ela tá. Daí os filhos têm que botar pra escola, os filhos estão dando trabalho, não sei o quê, reunião, daí ela trabalha, porque tem esse outro lugar que é diferente do que a gente discutia dos trabalhos antigos, né? Está no mercado de trabalho. E não está no mercado de trabalho, muitas vezes, com uma função não competitiva com os altos cargos. Às vezes, não. Muitas vezes ela está também algo que pressiona, cobrança, mais Auge uma da pressão por Desempenho, performance. né? Tenho que desempenhar. Isso. Chego em casa, eu tenho que dar conta daí de casa, ainda que eu tenha, às vezes, colaboração. E aí ela fala assim, Não tem sexo nisso. ela fala pra vocês, eu não penso, que horas que eu penso em sexo, né? E aí... E só um parênteses, só pra gente... Quer dizer, a mulher é isso, né? Ela acorda, ela abre o olho, ela já fala, bom, vai ser assim, ó, a criança vai aqui, não sei quem, vai buscar, vai pegar, né? Meu trabalho, eu vou chegar a tal hora, blá, 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 depois do almoço, a casa, né? Tem que fazer o mercado, blá, blá, blá. E o homem, o que que ele acorda e fala, bom, vou ou pro meu trabalho, vou fazer isso, quer dizer... Vou fazer a barba. É a coisa muito... Entendeu? Então, assim, é aquela... E eu não Existe sei se- essa né? É muito diferente, né? Essa coisa cerebral, comportamental. Até deram um termo para isso, chama as microeficiências, as coisas que as mulheres vão fazendo devagarinho para dar conta de tudo e para não gerar ruído. Sim. Eu vou fazer aqui rapidinho, só que daí ela vai acumulando um monte de funções e a curto prazo está resolvido. A longo prazo é uma sobrecarga Exaustão mental. exaustiva. Aí como é que você vai ter pique Exato. para um galanteio? Ah, vamos, né, um momento nosso aqui. Então, é difícil. Não, e tem gente que tem filho e ainda tem 2 cachorros, 2 Exato. Eu papagaios. não sei o que essa galera faz isso. É o pessoal do Rio de Janeiro. A Ju entendi A Ju não quer ter vida sexual, ela não quer. a indireta. Mas a minha vida é com funcionário. Tem funcionário pra... Ah, tá, é outro São muitos nível. funcionários. Porque eu não vou à Disney com as crianças. Eu tenho funcionários. É assim que funciona. É o dinheiro bem empregado. Mas sabe o que eu pergunto para essas pacientes multitarefa? Eu pergunto assim, tá, a libido tá ruim agora, mas vamos supor, você e seu parceiro em Maldivas, uma semana, como é que fica a tua libido? O que você acha? Às vezes elas falam, não, nem assim. Ou às vezes elas falam, ah, não, aí não, né, doutora? Aí eu vou estar com a libido boa. Exato. Eu falo assim, então eu acho que vai depender um pouquinho mais da gente ajustar essa tua rotina para melhorar a libido do que se eu te der aqui uma testosterona. Então, esse exercício parece ser bacana nessas situações, né? Você simula, é a concretude linguística, né? Você traz ali algo concreto para ela conseguir entender na realidade do dia a dia e entender o que pode mudar. E é interessante isso do termo também. Elas trazem muito a palavra libido, né? E a gente, na sexologia, tanto que nos trabalhos, reparem que está sumindo no trabalho científico essa palavra. É sempre desejo sexual.
E a gente, quando explica isso para elas, eu acho que é uma ótima dica, e quem tá ouvindo como paciente para ouvir, né? Libido, o conceito é energia vital. E desejo sexual é o impulso, o interesse, a motivação para atividades sexuais. A libido, ela é muito maior. Eu falo para elas, libido é sua energia, é sua força, sua vontade de morder a vida com todos os dentes. É o que te faz acordar de manhã e fazer a coisa acontecer. Quando você vê a rotina de uma mulher assim, ela fala, tô sem libido. Daí eu penso, como que alguém sem libido, que não tem vontade de viver, consegue dar conta de fazer tudo isso? Né? Uma vez eu tive uma paciente que ela veio com esse discurso. E daí ela começou a me contar qual que era. Daí eu sempre peço isso também. Me conta só de seu dia, só pra eu entender. E ela contou que lutava jiu-jitsu, né? E treinava campeonato e tudo mais. Aí eu falei assim pra ela, posso fazer um exercício com você? Vou te fazer uma pergunta, né? Uma provocação. Dá pra lutar jiu-jitsu sem libido? Porque, imagina, uma pessoa que não vê... Apática. que não... Daí ela falou, não, eu morro, né? Se eu não fizer isso. Como que eu luto um campeonato? Eu falei, então, a sua libido, ela tá hoje canalizada. Então, é interessante isso, porque na Maldivas ela tem libido, por quê? Porque daí desestressou, tirou todo o peso e a sobrecarga A que ela rotina. tem, né? Agora, tem aquela que fala, O ambiente, não, às né? vezes mesmo assim. E aí, essas você percebe que às vezes não é só uma questão da perimenopausa e da menopausa. Aí você vai entender como que tá o aspecto do relacionamento, que a gente também sempre tenta entender. Uhum. Se existe algum trauma, né, na história sexual. Se existe alguma quebra de contrato, a gente chama quebra de contrato. Então, violência, mentira, jogo, traição, que é um clássico, traição. Clássico. A traição é uma quebra de contrato que faz muitas vezes que ela fale assim, não, a gente tem vida sexual, é ok, eu tenho orgasmo, mas eu não tenho mais vontade. E aí, às vezes, quando a gente... uma outra provocação mas você não tem vontade com ele ou você não tem com ninguém? E às vezes é uma pergunta que você faz, não porque você está incentivando que ela tenha, mas para ela fazer um exercício de Sim. mergulhar ali dentro, e às vezes você fala, nunca pensei sobre isso. E, bom, tem muita coisa, né? Eu tenho algumas pacientes que o vínculo com o marido é o financeiro, né? Sim, E sim. isso é muito. péssimo, né? Porque fica um Muito. ambiente muito ruim, assim, ela tem esse vínculo, porque se ela sair dali, ela pode ter problemas, né? Então, E às Mas- vezes o contrário também. Também. Quando ela é mais suficiente financeiramente, às vezes isso para muitos homens acaba com a virilidade dele. sim, Porque ele não É. consegue lidar com a ideia de uma mulher ganhar mais, Sim. e aí ele não consegue ter resposta. sim. Mas vamos lá, Vitor, eu te interrompi, estamos no Boeing ainda. Então, e aí às vezes ela fala assim, eu tô neutra, eu não consigo pensar nisso. E aí vem o estímulo. Então eu brinco que é a mãozinha, né? Vem a mãozinha nas costas. Os dois deitam pra dormir e vem aquela mãozinha nas costas. Às vezes, com os estímulos... Aí ela fala que precisa ir no banheiro. Aí é aí que a gente vai ver, baseado no estímulo. Se ela responde, o estímulo às vezes fala, eu tava sem cabeça, mas ele sabe fazer direito, ele sabe fazer o que eu gosto, ele tem admiração também, ela fala, não, ele é um cara muito legal, ele é um meu parceiro, eu admiro. Aí ela fala, eu respondo, a gente tem relação, na hora às vezes eu faço meio sem vontade, não sem vontade de, tô fazendo contra a minha vontade, mas sem desejo. E o desejo vai surgindo, a gente tem uma relação, depois eu fico satisfeita, e a gente fica mais íntimo, e eu me sinto vinculada com ele. Daí a gente tem que explicar pra ela, você é uma mulher que tem uma função sexual preservada. Você só tá no estágio de neutralidade. E aí, às vezes, isso tira um peso. Então, quando a Basson escreveu o novo modelo, e ela não só escreveu, como ela testou, né? Foi um trabalho enorme, super complexo. Isso... Publicação na New England, né? Sim, sim. Assim, foi revolucionário. É um marco pra gente, né? E aí, elas tiram peso. Então, isso tem um efeito terapêutico também, que ela fala, então eu sou normal, né? Eu acho que isso é uma mensagem fundamental hoje aqui para quem tá ouvindo a gente, principalmente as mulheres. Então, assim, a neutralidade sexual neste período de peri e pós-menopausa é normal. É normal. E você sabe,